multidão agitada se aglomera em uma praça. Os gritos e os murmúrios criam uma verdadeira sinfonia de caos. A tensão no ar é palpável, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Em um dia que parecia normal, tudo muda em um piscar de olhos. E o que está acontecendo? A multidão está um alvoroço. E no meio dessa confusão, encontramos o nosso protagonista. Ele está parecendo um estranho no ninho, tentando descobrir como raios chegou até aqui. O Seika observa as pessoas ao seu redor, vestido com roupas estranhas. Ele olha para si mesmo e percebe que também está com uma roupa que só poderia ter saído de um desfile de moda medieval maluco. E ele caiu em uma verdadeira praça de execução. E não é exatamente isso que ele esperava para o seu dia. Ele murmura com olhos arregalados enquanto tenta entender o que está acontecendo. Onde eu estou? Eu só queria terminar meus planos para amanhã. Esse trabalho está me deixando maluco. Um velho careca aparece com um olhar bem animado e com uma energia ele grita: Majestade, é hora do show. O povo quer ver sangue e você só precisa dar a ordem. O Seika ainda está na dúvida e de repente uma enxurrada de memórias invade a sua mente. Como uma avalanche de lembranças que ele achava que tinha esquecido. Ele não é só um engenheiro. Agora é o quarto príncipe do reino cinzento, Roland Wilberton. O Roland observa a situação. Os seus olhos se estreitam enquanto ele tenta entender a gravidade do que está por vir. E não para por aí. O seu pai decidiu apimentar as coisas, e ao invés de escolher um herdeiro, ele deu territórios a todos os seus 5 filhos. Como se fosse um jogo de tabuleiro. O Roland balança a cabeça frustrado. Essa competição é tudo menos justa. O seu irmão é um brutamonte. O segundo é um político corrupto. E o terceiro manda no exército. E não podemos esquecer da quarta irmã, que é super inteligente e com certeza deve estar tramando alguma coisa nesse momento. O Roland olha ao redor com uma frustração estampada no rosto. Ele foi mandado para o pior lugar possível, tipo uma favela real. E o rei ainda vem esse papo de luta justa. É melhor a gente ficar de olho nesse velho aqui. Ele com certeza se parece com algumas pessoas do nosso país. O velho careca interrompe impaciente, quase pulando de ansiedade. Majestade, dá a ordem. Tá na hora de você agir. O Roland, hesitante, finalmente solta a bomba do que ele realmente está fazendo ali. Beleza, me lembrei. Eu tô aqui porque eu tenho que executar uma bruxa. Salve, salve, jogadores. Eu sou o Red e eu tenho um canal de manhwas. E sou um fracasso nisso, aparentemente. Bom, espero que vocês gostem desse novo estilo de vídeo. Eu mudei muita coisa da minha forma de contar. E por favor, me ajudem aí, mano. Pelo amor de Deus, só clica no botão vermelho que já me dá uma força muito grande. E serei extremamente grato a vocês. Agora, o sistema, qual que é a meta para a continuação desse vídeo? Olá, jogadores. A meta para a continuação desse vídeo será 20 comentários e 20 likes. Agora, vamos vídeo. A multidão estava em completo frenesi, gritando em uníssono, chamando a pessoa amarrada de encarnação do mal e exigindo que a execução acontecesse o mais rápido possível. Os nomes horríveis que eles atiravam na bruxa ecoavam pela praça, criando uma atmosfera de puro ódio. Roland observa a situação espantado enquanto a indignação cresce dentro dele. Como é possível que a culpa de tudo que está de errado recai sobre um único ser humano? O velho careca, segurando o decreto, se aproxima de Roland para entregá-lo. Mas antes que ele possa fazer isso, Roland dá um tapa na sua mão, fazendo o papel voar. Libertem essa bruxa. Você
Alteza? A multidão fica em choque com a decisão do príncipe e ao mesmo tempo revoltada. Como assim não executar essa bruxa? Essa criatura demoníaca? Ah, mano, eu tô cansado, vai. Amanhã a gente desenrola essa parada, beleza? O velho careca tenta protestar, mas o Roland insiste, claramente desanimado com a situação. Vossa Alteza, temos que eliminar essa bruxa. Agora que ela foi revelada, podem aparecer mais. O cavaleiro parece apavorado, e o Roland percebe um medo em seus olhos. Se aparecer mais, seria ótimo. Assim, eu acabo com o problema de uma vez. E agora, eu vou tirar um cochilo pra relaxar e eu tô um pouco cansado. Já no castelo, Roland se tranca no quarto. Ele não quer papo com ninguém. E a razão disso é até que óbvio, ele é um tremendo antissocial. E a última vez que ele falou com alguém foi no Natal ou no Ano Novo. Ele ri de si mesmo, imaginando que ninguém poderia entender. Quando ele se senta no sofá, ele pensa que deve ter morrido de tanto trabalhar. Mas gratidão sempre. Pelo menos ele tá vivo. Enquanto você se lamenta por tudo, o Roland decide seguir o fluxo. E a primeira coisa que ele vai fazer agora que reencarnou é descobrir mais sobre aquela bruxa. Os passos de duas pessoas soam enquanto descem lentamente as escadas, em direção ao calabouço. Vossa Alteza, isso não é perigoso? Não acha que, mesmo acorrentada, ela pode ser uma ameaça? Que isso, meu cavaleiro? Tá com medo de uma mocinha? Isso é ridículo. Majestade, elas são encarnação do mal. É lógico que eu tô com medo. Ao chegar ao calabouço, o Roland encontra a cela da bruxa. A porta range ao ser aberta, revelando uma jovem sentada no chão, encostada na parede com a cabeça baixa e os cabelos cobrindo seu rosto. Ela parece frágil e abatida, como se o peso do mundo estivesse sob seus ombros. O Roland observa, sentindo uma onda de tristeza. A imagem daquela jovem tão vulnerável atrás das grades contrasta com a imagem de uma criatura demoníaca que todos estavam gritando. A jovem levanta a cabeça lentamente e seus olhos se encontram com os do Roland. Há um brilho de desespero e solidão em seu olhar. O Roland sente um nó na garganta e a indignação que ele sentia antes agora se transforma em compaixão. O Roland percebe que, por trás do rótulo de encarnação do mal, existe uma história que ninguém se importa em ouvir. E ele se aproxima da cela, sentindo uma conexão inesperada. Ele percebe que no meio de todo o caos, é essa humanidade que ele precisa defender. Ele se aproxima da cela, preocupado e curioso. Venha, deixe-me te ver. O guarda, visivelmente nervoso, se coloca na frente da cela gritando. Não se aproxime, fique longe, menino. O Roland tenta acalmar o guarda, falando com firmeza. Está tudo bem? Deixa comigo. Ele se volta para a garotinha e com uma voz suave pergunta: qual é o seu nome? O guarda interrompe novamente, totalmente agitado. Você não entende. Ela é perigosa. Fez coisas terríveis, meu lorde. O Roland, frustrado, dá-lhe uma pancada na cabeça para ele calar a boca e parar de interromper. Então, o que aconteceu? Era uma vez uma menina que vivia com seu pai em uma vila pequena. Ele era um minerador e trabalhava duro. Mas um dia, tudo desmoronou quando houve um acidente na mina onde ele estava. O pai dela ficou preso e um cara mau tentou se aproveitar da situação. Um vizinho, um bom homem, tentou ajudar. Mas o agressor era forte e violento. E quando ele estava prestes a matar o vizinho, a menina sentiu algo estranho dentro dela despertar. No calor do momento, ela perdeu o controle e tudo se complicou. O que deveria ser um ato de amor virou um pesadelo. Depois de tudo, ela percebeu que todos estavam com medo dela. Assustada, ela implorou para que as pessoas não contassem a verdade sobre o que aconteceu. O prota
sente uma onda de empatia. A história dela o toca profundamente. Então seu vizinho te entregou, certo? Não, ele não me entregou. Foi o meu pai quem fez isso. O velho careca escutou isso, e eu não sei de onde esse velhote saiu. Viu, Alteza? Ela acabou de confessar. Precisamos acabar com ela. Vamos mandá-la pra forca. Não, pelo contrário. Eu quero dar uma olhadinha nesse famoso poder das bruxas. A garota ficou pasma com o pedido de Roland, achando que ele estava fazendo alguma piada. Ah, então você quer ver o meu poder? Então que tal eu tirar esse colar? Ou você acha que é só um enfeite? Se você quer ver o que eu posso fazer, você precisa retirá-lo. Ele está bloqueando as minhas habilidades. Diz a garota. E com um movimento decidido, o Roland agarra o colar e num gesto audacioso, ele o arrancou. A garota ficou atônita e o seu olhar se transformou em incredulidade para um brilho intenso. Vamos, comece o show. Um sorriso travesso surgiu nos seus lábios e num instante, brasas começaram a envolver o seu corpo. Um redemoinho de chamas se rompeu, a envolvendo como uma armadura flamejante. A temperatura foi subindo a níveis insuportáveis e o ar ao redor ficou pesado, quase vibrante, como se o próprio espaço estivesse reagindo. Cuidado, meu príncipe, isso tá muito perigoso. O respeito na voz do cavaleiro era claro, mesmo enquanto ele empurrava o Roland para trás, a sua armadura reluzindo sobre a luz das chamas. Mas o príncipe não podia desviar o olhar. Ele estava extremamente hipnotizado. A garota agora estava cercada por um mar de fogo, com seus olhos brilhando com poder sobrenatural. A luz das chamas dançava nas paredes da cela, projetando sombras que pareciam ganhar vida. O calor era palpável, quase como se a sala estivesse prestes a se incinerar. O Roland finalmente compreendeu. O fogo não a consumia, ela era o próprio fogo. Um entendimento profundo se instalou na sua mente. Ele viu não apenas a força dela, mas a beleza e a liberdade que aquele poder representava. E tudo o que ele podia fazer com aquilo. Satisfeito, Vossa Alteza? Agora que você viu, pode me executar, não é? Diz a garota com o último vestígio de chamas estalando e se extinguindo. A sala voltou ao silêncio, o ar ainda carregado de eletricidade. O Roland, em um momento de determinação, caminhou lentamente na sua direção. Ele retirou uma de suas vestes e a cobriu, um gesto de respeito diante do poder que ela havia revelado. Não, senhorita Ana, eu decidi te contratar. Um silêncio pesado se estabeleceu, seguindo por um brilho de esperança nos olhos dela. As chamas podem ter se apagado, mas a conexão entre eles apenas começava a brilhar. O Roland estava refletindo sobre a sua estranha lógica desse mundo, onde a segunda lei da termodinâmica parecia ter sido esquecida. O calor não só surgia do nada, mas a Ana, a bruxa, conseguiu criá-la à vontade, como se as leis da física não se aplicassem. Era como viver em um lugar onde a entropia não existia. O velho careca, furioso, interrompeu seus pensamentos. Senhor, você não pode fazer isso. Contratar uma bruxa? Você está se colocando em risco. A igreja e a associação das bruxas vão nos matar, meu príncipe. O Roland, tentando conter o riso, responde. Ah, vai por mim. Eu preciso de uma assistente. Além disso, ouvi dizer que bruxas são ótimas em organização. Vou precisar delas para manter as coisas em ordem. Essa atitude, senhor, você está dizendo que está contra a igreja? Vai matar todo mundo, meu príncipe. O Roland decide não entrar em debates teológicos. Trago o contrato de emprego. Precisamos estabelecer uma relação de trabalho. Como meu ministro, é sua obrigação entender disso. O velho careca olha para ele completamente perdido. Contrato? Exatamente. Precisamos definir funções. Quero saber se ela vai ser a minha assistente ou se vai me colocar em apuros. Já no castelo, o Roland aborda o velho novamente. Você já fez o que eu mandei? Sim, meu príncipe. A bruxa foi enforcada na praça pública essa tarde.
Ó, Alteza, você salvou a bruxa. O risco já é muito alto. Relaxa, velho. Confia em mim. Na minha visão, as bruxas não são nada disso que vocês dizem. Elas são como assistentes mágicas. Assistentes? Você tá confundindo as bruxas com secretárias, meu príncipe. E se eu quiser uma secretária mágica? O que há de errado nisso? O velho ficou perplexo. Mas o que as outras pessoas vão pensar? Velho, você acha que essa cidade é um lugar bom? Olha ao seu redor. O velho careca franziu a testa, mas Roland continuou, gesticulando dramaticamente. Sem a grana do meu irmão mais velho e a força militar da minha irmã, eu não tenho chance alguma contra eles. Eu só tenho 5 anos para deixar essa cidade nos trilhos se eu quiser ascender ao trono. A verdade é que as minhas chances de ganhar são 0. Mas, meu príncipe, e se a bruxa não for confiável, você vai arriscar tudo isso? Eu não tenho nada. O que eu posso fazer? Meu único método é usar as bruxas. Agora, traga a Anne para falar comigo. Preciso conversar uma coisa com ela. O velho balança a cabeça exasperado. Você tá pedindo para complicar tudo, meu príncipe. Complicar? Não. Velho, eu estou apenas inovando. Imagine, um príncipe e a sua assistente bruxa. Poderíamos até lançar um show na corte. O mágico e o príncipe. Eu só espero que esse show não termine em tragédia, meu príncipe. Enquanto isso, a Anne estava sendo tratada como uma princesa. Empregadas a lavavam e arrumavam, preparando ela para se encontrar com Roland. Uma delas se aproxima com um olhar travesso, dizendo que é hora de se encontrar com o príncipe, para que ela vista seu novo uniforme de trabalho. A Ana se sentiu extremamente nervosa ao ver o uniforme que teria que usar. Era uma combinação de expectativa e vergonha que a fazia se sentir um pouco tímida, como se estivesse prestes a se apresentar para um grande espetáculo. Caminhando lentamente na direção do príncipe, a Ana sente seu coração disparar. Cada passo parecia um pequeno desafio, como se estivesse atravessando uma limiar entre o seu passado e um futuro incerto. O uniforme, embora bonito, a deixava insegura. Ela não tinha certeza se estava pronta para o que viria a seguir. Com cada passo, a ansiedade se misturava com curiosidade. O que o Roland realmente queria discutir? Ele a salvara, mas o que isso significava para ambos? Enquanto ela se aproximava, o ambiente ao seu redor parecia desaparecer. E tudo o que conseguiu ouvir era o som das suas batidas do coração. O Roland caminhava ao lado do seu guarda, em direção a uma imponente casa que havia sido construída em tempo recorde. Ele não podia deixar de ficar impressionado com a velocidade que os guardas erguiam a estrutura, que era exclusivamente destinada ao treinamento da Ana. Quando chegaram, a Ana apareceu vestida com um uniforme que lembrava uma empregada, mas o tom vermelho destacava sua beleza e personalidade. O Roland sorriu, pensando que a escolha de uniforme tinha sido perfeita. E aí, Ana, o que achou? Você ficou linda nessa roupa. A Ana desviou o olhar um pouco envergonhada. A sua mente está muito longe das roupas. Por que você escolheu alguém como eu? Eu tenho sangue ruim nas veias, e você sabe muito bem como isso é tratado por aqui. O Roland notou a tristeza em sua voz e respondeu com firmeza. Eu não tenho medo, Ana. Não acredito que seus poderes vêm do capeta. Acho que isso é apenas preconceito. O que é desconhecido costuma assustar as pessoas, porque elas não conseguem entender. Para mim, esse poder é apenas seu. A Ana fica impressionada com a confiança dele. Ele não era como os outros. Ele realmente não tinha medo. E eu vou te ajudar a controlar o poder das bruxas. Ao entrarem na casa simples de madeira, o Roland pergunta: você se sente pronta para começar? A Ana a sente nervosa, mas determinada. Ela se concentra e chamas começam a envolver o seu corpo, um espetáculo de luz e calor. Era seu momento de treinar e aprender a dominar o fogo. Mas como Roland logo percebeu, controlar o fogo não era uma tarefa tão fácil quanto ele imaginava. As chamas começaram a crescer descontroladamente,
queimando as suas roupas, incinerando completamente o uniforme que ele achava tão bonito. Calma, isso pode acontecer. Eu mandei preparar outras roupas para você. Nesse momento, o velho careca aparece, ofegante e preocupado. Meu príncipe, o esquadrão de patrulha encontrou o resto de bestas demoníacas. Elas estão mais perto do que a gente pensava. E chegaram cedo este ano. O ar ficou pesado. A Ana congelou. E a expressão em seu rosto mudava de determinação para pura opressão. Demônios? Aqui e agora? O Roland franziu a testa, mas não conseguia compreender a gravidade da situação. Ele estava prestes a perguntar o que havia de tão assustador quando o velho continuou, com uma voz trêmula. O frio começa a se intensificar, e a primeira neve do ano está chegando na cidade fronteira. O ar está denso e pesado, como se a própria montanha estivesse prestes a desabar sobre eles. As sombras se arrastam nas ruas, e um pressentimento de desgraça permeia o ambiente. Todo ano após a primeira neve, o sol se torna fraco e escuro, e os portões do inferno da montanha se abrem, e a cidade não tem como se proteger. Os habitantes precisam migrar para o Forte Cacioneiro, mas fique tranquilo, a segurança de Vossa Majestade será a prioridade. Você já viu esses demônios nos últimos meses? Nunca, Vossa Alteza. Nunca vivi nessa cidade, mas conheço as histórias que cercam a montanha. Aproxime-se dela e será afetado pelo miasma maligno. E a menos que você seja uma bruxa caída em desgraça, não será afetado. Elas são as únicas que podem ver os portões do inferno. Você já viu pelo menos um demônio? Nunca, Vossa Alteza. Estou aqui apenas como conselheiro, ouvindo as experiências de outros que serviram neste reino. O Roland observa, impressionado com a retina dos habitantes e a constante migração. Antes, ele pensava que a fronteira era uma favela, mas agora percebe que é um buraco sem esperança, lutando para sobreviver. Se o Forte Cacioneiro consegue se defender, por que a gente não consegue? O forte tem uma grande muralha e as tropas de elite do Duque Ryan. A vila da Fronteica não é nada comparada a eles, meu lord. Está me dizendo que a motivação para a Vila Fronteica existir e estar entre a Encosta Norte e o rio Tibou é ser usado como bucha de canhão? Eu não acredito nisso. Chame os guardas e os caçadores que viveram aqui por mais de 5 anos. Eles são os únicos que têm uma ideia de como sobreviver. Em um pátio bonito e deslumbrante, o Roland toma um suco olhando pensativo para o horizonte. O vento frio traz consigo sussurros, como se almas perdidas estivessem clamando por ajuda. E pergunta para Anne como são os meses dos demônios. Bom, os meses do demônio são um verdadeiro pesadelo para aqueles que vivem à sombra da montanha. O inverno não é apenas uma estação pra gente, mas sim um aviso mortal. Quando o miasma começa a se espalhar, as criaturas das trevas emergem, sabe? Sedentas por almas. As ruas se tornam um campo de terror, onde as pessoas são arrastadas para as sombras, desaparecendo sem deixar rastro algum. Todos os anos, as colheitas são levadas para o Forte Cacioneiro, não apenas para garantir a nossa sobrevivência, mas para escapar da fúria demoníaca. Um ano, os meses do demônio se estenderam por 4 meses. O governo disse que a reserva de alimentos era o suficiente apenas para 3 meses. Mas a fome transformou o forte em um lugar de desespero. Com a comida escassa, a distribuição se tornava uma batalha sangrenta. Aqueles que eram fracos ou doentes não conseguiam sobreviver. O forte, que deveria ser um refúgio, às vezes se transformava em uma prisão onde a sobrevivência se tornava um jogo cruel. O Roland sente a indignação crescer dentro dele. Ele não pode acreditar que isso acontecia. Esses meses dos demônios nunca mais voltarão. E eu garanto isso. O Roland levanta determinado, com os olhos em fúria. Chamem o velho careca aqui. Eu quero saber se ele já resolveu tudo que eu pedi. Eu já matei 2 bestas demoníacas. Ele fala com um tom grave e forte. Um soldado se ajoelha. O seu corpo é robusto e coberto de sujeira e cicatrizes. O Roland o observa, reconhecendo a verdade que emana de sua aura. O velho careca, que parece ter saído de conto de fadas, interrompe. Esse é o caçador famoso na cidade. O chamam de Machado de Ferro.
Dizem que ele é da linhagem antiga da família Moldin. Então você já enfrentou as criaturas? Uma espécie de javali e uma de lobo. O machado explica que os caçadores classificam as criaturas, já que elas eram animais comuns. Mas graças ao miasma infernal, os bichos ficaram, bem, meio doidos. Os lobos melhoram a destreza e a velocidade fica insana. Se você quiser derrubar um deles, prepare uma armadilha. O javali tem um corpo negro, que é mais resistente que a sua sogra em um dia ruim. O forte se torna forte e o rápido se torna mais rápido. Esta é a lógica. Os sumérios não são tão assustadores, meu rei. O problema são os híbridos. Ele mostra uma cicatriz profunda na barriga, fazendo o rolo de engolir em seco. Estas são as verdadeiras encarnações do demônio. Só o inferno pode criar essas bestas. Eles têm força, velocidade e um deles até possui asas. Mas isso não é o pior. Eles parecem de alguma forma pensar. Eu só consegui escapar porque pulei no rio. O Roland percebe o problema. Ele pode lidar com as bestas comuns, mas e com as que voam? Os híbridos devem ser raros, certo? Sim, Vossa Alteza. A cada período aparece 2 ou 3 híbridos. Se não fossem raros, o forte caçador enfrentaria problemas todos os anos. O Roland pensa em algo por um momento. Então, com um salto, ele se levanta da mesa e eu decidi ficar na Vila Fronteira. Todos na sala ficam em choque. O seu guarda entra em desespero, despejando uma enxurrada de preocupações. Se é assim, eu vou criar uma muralha. Vou construir uma muralha entre a Encosta Norte e o Rio Vermelho. Você está brincando, né? Não dá tempo de fazer uma muralha, meu senhor. Os demônios chegarão em 4 meses. O Roland entende a urgência, mas acredita que o cavaleiro não deve tomar decisões precipitadas. Se ele não tiver uma muralha a tempo, ele vai recuar. Eu juro proteger você com a minha vida, Vossa Alteza. Ele se ajoelha com um brilho de determinação nos olhos. Em um local distante dali, no castelo cinza do Porto de Água Clara, uma mulher de cabelos negros e um tapa-olho observa o horizonte com um olhar penetrante. A brisa do mar a envolve, mas ela sente que a temperatura caiu. O vento aumenta, parecendo sussurrar segredos sombrios. Ryan, quando nossas frotas de velas negras será capaz de voltar? Se tudo estiver bem, chegaremos em 3 dias ao Porto de Água Clara. Essa é a última viagem do ano. Eu espero que traga uma surpresa satisfatória. Se você guardar peças de ouro no armário, elas serão apenas pedras. Usando-as, você verá o seu verdadeiro valor. Enquanto a mulher fala, os seus olhos brilham com uma intensidade inquietante. O vento se intensifica, arrastando folhas e detritos, como se a natureza estivesse reagindo ao seu humor. E ela dá meia volta, e uma sombra parece seguir o seu movimento, como se a própria escuridão estivesse atraída por a sua presença. Ao entrar no palácio, o ambiente se torna opressivo. As paredes de pedra parecem pulsar com uma energia estranha. No salão negro, uma mulher caminha lentamente em direção ao trono de pedra. A iluminação é fraca, criando sombras que dançam ao seu redor. O seu cavaleiro Ryan diz que é algo que ele não entende. Como ela conseguiu prever tudo antes do rei anunciar a luta pelo trono? Como você fez isso? É como se você soubesse tudo o que ia acontecer antes de todos nós. Eu não previ nada. Nunca imaginei que o meu pai usaria essa tática nojenta para pavimentar o caminho do segundo filho dele. Sua voz é suave, mas cheia de intenção subjacente. E será que a pessoa que realmente merece o trono vai sentar nele? Eu pensei que você conseguiria entender tudo depois que viu o plano da frota de velas negras, Ryan. O Ryan começa a juntar as peças. A frota da mulher não foi construída apenas para acumular fortuna. Desde que o plano da frota negra começou, ele também ganhou marinheiros experientes e guerreiros ferozes. Deixando isso de lado, ouvi rumores de que nossos truques falharam. Sim, tenho notícias apenas da cidade de Fronteira. Dos outros lugares, nada. Se não temos notícias, significa que meus irmãos os mataram. Não esperava que mesmo meu quarto irmão escaparia vivo. Estou um pouco desapontada com isso. Ela pronuncia essas palavras com uma calmaria que provoca calafrios. A pescadora rei informou que viu o quarto príncipe tomar a pílula com os próprios olhos.
Falha é falha. Quando os meses do demônio chegarem, o meu irmão irá para o Forte Caçoneiro para se refugiar. E quando as bestas demoníacas atacarem, será uma confusão. Um sorriso de forma enigmática, e a atmosfera se torna mais pesada, como se o próprio ar estivesse tenso com as suas intenções. Mandem uma carta para o pescador e diga para ela aproveitar essa chance para acabar com meu quarto irmão. Sim, senhora. A sua voz é firme, mas o tremor sutil delata. A princesa pergunta se as pílulas foram compradas do mestre de alquimia, e o Ryan confirma. E a princesa ordena que o homem seja enforcado, dizendo isso com um olhar de satisfação passando pelo seu rosto, como se o caos iminente fosse apenas um prelúdio para o que realmente deseja. O sol está em seu auge, atingindo o céu com tons azuis. A Ana estava sentada em um grande pasto, cercado por ovelhas que pastavam tranquilamente. O ambiente parecia sereno, mas algo no ar carregava uma tensão palpável. O professor Cal se aproxima lentamente, seu coração batendo mais rápido a cada passo. E com uma voz suave e gentil ele pergunta: Ana, o que você está lendo? Olá, professor Cal. Responde ela, mas a sua voz é quebrada, como se um espelho estivesse se estilhaçando em 1000 pedaços. Enquanto ela sorria, a cena ao redor começa a se distorcer, como uma lembrança sendo arrastada para o vazio. O que antes era um momento de paz se transformou em gritos aterradores, clamando para que o demônio fosse enforcado. Insultos maldosos ecoam em sua mente, mergulhando em um abismo de terror absoluto. O Cal se viu perdido em uma cena horripilante, onde uma figura estava amarrada com uma corda no pescoço. Ele cobre o rosto com as mãos, sufocado pelo terror. Não, isso não. Isso de novo, não. Mas a cena persistia, um pesadelo que não terminava. Então, ele acorda. O suor escorrendo pela testa era mais um sonho com a execução da Ana. O peso da lembrança o atingiu como um golpe. Como uma garota tão pura como a Ana pode ser chamada de demônio? Ele refletiu com a sua raiva crescendo. Aqueles oficiais e políticos corruptos do Castelo Cinza. Eles sim são os verdadeiros demônios do inferno. Se não fosse por eles, trocando algumas moedas de ouro por vidas, o novo teatro não teria desmoronado e levado mais de 30 pessoas com ele. A revolta crescia em seu coração. Lembrou-se da guilda dos pedreiros, que havia levado toda a culpa. Os nobres que cobravam impostos exuberantes, enquanto a desigualdade se tornava absurda. E agora, eles coroavam uma inocente garota com o título de demônio, desejando que ela fosse enforcada. Nesse turbilhão de pensamentos, alguém bate na porta. Abrindo, ele encontra uma garotinha loira, pequena e assustada com lágrimas nos olhos. Professor, eu tô com medo. Tem algo de errado comigo. Eu não vou ser enforcado que nem a Ana. O Cal se agacha, tentando oferecer conforto. Não se preocupa. O professor vai te proteger, diz ele, tentando transmitir uma confiança que mal sentia. Ao sair pela cidade, a sua mente estava repleta de lembranças de falhas passadas. Momentos que ele não teve coragem de agir. Ele estava determinado a proteger a garotinha de qualquer jeito, decidido a não falhar novamente. De repente, ele para numa praça, e ao se aproximar, viu um decreto de um príncipe. O aviso anunciava que ele estava recrutando pessoas da vila, oferecendo comida e abrigo. Os olhos do Cal brilharam de esperança ao ler que, se mostrasse seu talento e uma boa performance, poderia conseguir uma posição especial. Dizem que a forma de pensar de Sua Alteza é diferente, que ele não gosta da igreja. Será que devo ajudá-lo? Mas, caso eu trabalhe para ele, eu posso me tornar cúmplice das bruxas e me levarem também à forca, pensou, o medo começando a se misturar com a expectativa. Se afasta da multidão, desejando que o príncipe trate a igreja como um papel higiênico e uma ideia absurda, mas que fazia seu coração palpitar. Tudo isso é para Ana, pensou enquanto um novo plano começava a se formar em sua mente, misturando esperança e desespero.
como uma luz que brilha nas trevas. Roland e seu guarda caminhavam lentamente pela muralha. O vento suave passava entre eles, até que o guarda quebra o silêncio. E aí, Roland, qual a boa? Tô curioso para saber o que você tá pensando em criar. Estou pensando em uma muralha com pelo menos 15 metros de altura e alguns pés de largura. O suficiente para 4 pessoas andarem lado a lado. A gente precisa de uma base sólida. O guarda observa a muralha com atenção. Isso vai ser complicado. Cavando uma trincheira na profundidade de uma pessoa vai ser puxado. Se a parte de cima é o que você quer, a parte de baixo terá que ser o dobro. Não podemos arriscar, não? E qual o principal problema? Para garantir estabilidade, cada pedra precisa ser escolhida e trabalhada com cuidado. Senão, vai ser difícil juntar tudo. Então vamos seguir o seu plano. Mas a escavação e a construção vão ser feitas ao mesmo tempo. Enquanto a muralha, deixe ela comigo. O laboratório de alquimia tem uma nova tecnologia que vai te deixar surpreso. O cimento. Cimento? Como assim? Mais adiante, no quartinho de queima de cimento, os dois estavam do lado de fora da casa. O guarda observou os arredores. Você acha que isso realmente pode ser feito, Vossa Alteza? Fazer cimento não é uma tarefa tão difícil assim. Temos todos os materiais aqui na vila. O problema é apenas a temperatura. Nesse momento, a porta se abriu, revelando uma figura pequena e ruiva. Era Anne. Roland, está feito. O Roland mandou o guarda esperar do lado de fora enquanto entrava na casa. Não consigo medir a temperatura necessária para o cimento. Então, só posso depender da Anne para isso. Então, você conseguiu? Eu não te desapontei, Vossa Majestade. Ao entrar na casa, encontraram uma areia cinza espalhada pelo chão. O ar ainda estava empregado com um cheiro de cimento fresco. Espero que isso funcione. Mas só testar para saber. Para que tudo isso serve? Com isso, vou conseguir construir estradas, pontes e várias coisas. Se der certo, as pessoas não vão precisar temer ao frio, à neve e aos ventos fortes. Chega de barracos nessa vila. Uau, parece um material de construção incrível. Pois é. E é tudo graças a você. Do lado de fora, os tijolos eram colocados com cimento, criando uma estrutura sólida. O cavaleiro observa a cena. Isso tá firme, Roland. Em uma noite já tá tudo como pedra. A criação do cimento foi um sucesso. E eu vou transformar as casas de madeira em casas de cimento na vila. Assim, o povo não vai mais precisar se preocupar em não ter para onde voltar depois da calamidade. Quero mostrar que as bruxas são aliadas e não uma ameaça. E essa é a nossa chance. Com isso, o Roland estava certo que aquele era apenas o começo de uma grande transformação. Manhã ensolarada. Um grupo de trabalhadores escavava o chão duro. O som de ferramentas riesadas se misturava a um canto de pássaros. O Roland observa satisfeito, mas com uma sombra de preocupação no rosto. Esses novos recrutas estão se esforçando, mas ainda tem muito o que aprender. E a Ana, não posso deixar que ela fique em um lugar assim. Ela pode acabar pegando uma doença. Cada bruxa tem um papel a desempenhar na nossa nova civilização. E a Ana é uma delas. Um cavaleiro se aproxima, interrompendo os seus pensamentos. Majestade, os guardas estão indo bem. Graças a você ter ensinado pessoalmente como cavar uma trincheira. Mas ainda não conseguiram fazer uma trincheira torta. Mas ainda não conseguiram fazer uma trincheira muito reta, né? Se continuarem assim, eles vão cavar a própria cova. O Roland reflete sobre a sua vida passada, as dificuldades que enfrentou. Quando o velho careca entra novamente ofegante. Alteza, um homem da guilda dos predeiros chegou. O quê? Trago aqui. Um pedreiro incrível pode ser exatamente o que precisamos. Precisamos de mais do que apenas buracos no chão. Dentro do escritório, o Roland se distraía admirando a Ana, que lia tranquilamente, com um sorriso suave nos lábios. A porta se abre e um dos guardas entra. Vossa Alteza, um homem que se diz pedreiro chegou. Vossa respeitável Alteza, pode levantar a cabeça e esquecer as formalidades. Ou quando Cal levanta a cabeça, o seu olhar se fixa em Ana e seu rosto se transforma de incredulidade para alegria. O Roland e o guarda, percebendo que ele conhecia a Ana,
agem rapidamente, fechando a porta. O Cal se ajoelha com lágrimas nos olhos, dizendo: Estou tão feliz. Ana, você está viva. Me perdoa por não ter feito nada para ajudá-la. Acalme suas emoções. Você não é um pedreiro? Como você se tornou professor dela? Peço desculpas, Vossa Alteza. O meu nome é Cal Van Byte. Fui membro da guilda, mas agora eu sou professor na fronteira. A Ana era uma estudante minha. Na verdade, eu espero que a outra aluna que eu também tenho possa se esconder na sua câmara de concubinas. Bom, se ela realmente for uma bruxa, eu posso garantir que ela não sofrerá nenhum mal. Mas não posso mandá-la embora da sua família sem uma ameaça real. E outra coisa, eu não resgatei a Ana para isso que você tá pensando. O Roland fala sobre a construção da muralha. Entre o Rio Vermelho e o início da montanha, você está encarregado da construção. A sua experiência será crucial. Precisamos garantir que a muralha não apenas proteja, mas também una o nosso povo. No jardim florido, a Nana chega. Uma menina pequena, loira e com olhos verdes, que parece ansiosa e triste. Eu vou morrer? De jeito nenhum. E a Ana também está viva e salva. A Nana se ilumina ao ver a Nana, e as duas compartilham um momento tranquilo e divertido, rindo e brincando. A Ana só tem 17 anos agora. Quando ela crescer, será ainda mais linda. O Roland se aproxima da Nana curioso. E você, que tipo de poder tem? Uma semana atrás eu vi um passarinho machucado e quando eu peguei, uma água saiu da minha mão e aí ele se curou. O quê? O Cartier, traga uma galinha aqui pra mim. Ela tem que estar extremamente saudável. O Roland observa enquanto a galinha é trazida. Ele se pergunta se a Nana realmente possui o poder de cura e como isso pode mudar o destino de todos. Se a Nana tem esse poder de cura, isso pode mudar tudo para esse povo. Ele olha para a garota e pergunta: por que você pensa que é uma bruxa e você pode curar animalzinhos? Ela diz que o professor disse que bruxas são capazes de fazer qualquer coisa e que as pessoas comuns não entendem, mas ela jura que nunca viu o diabo antes. É claro que você nunca viu o diabo. Isso não é nada mais do que uma mentira da igreja. Seu professor é uma dessas pessoas que foram enganadas por ela. A igreja tá mentindo? Mas por quê? O Roland encara com um olhar de carinho, mas não responde a pergunta. Isso tudo bem. Vai acabar rapidinho, diz ele enquanto pega a galinha no seu colo. Segurando um pedaço de pau na mão, ele pede para que o cavaleiro segure a galinha com firmeza e dá-lhe uma pancada na coitada. E depois pede para que Nana a cure. E ela faz com um olhar cheio de lágrimas enquanto cura a galinha. Depois de horas torturando a coitada da galinha, usando como uma cobaia, ela infelizmente acabou morrendo nas mãos de Roland. Vossa Majestade, você é muito cruel. Tadinha da galinha. Ele percebe que, infelizmente, a Nana não tem poder de ressuscitar os mortos, mas está extremamente satisfeito com os resultados. Ele oferece um banquete para que a Nana se anime e o dia vai passando lentamente. À tarde, a Nana se despede de Roland enquanto ela vai embora. Por que você não a deixou ficar? Ela também é uma bruxa como eu. O Roland, com um olhar pensativo, responde calmamente. Ela ainda tem a sua família. E até agora, eles não sabem que ela é uma bruxa. A Anne dá um suspiro pesado, parecendo entender, mas não se convence totalmente. É só questão de tempo. O Roland dá um leve sorriso, tentando suavizar a situação. Sim, é verdade. Mas se a família dela ainda não sabe, vamos deixar assim por enquanto. Ele a observa por um momento. Você sente falta do seu pai? A Ana responde com um não, mas a amargura em sua voz é clara. O Roland não diz mais nada. Ele observa o horizonte por um momento e então fala de forma séria. Anne, eu vou ajudar a Nana a dominar os seus poderes. Vai ser difícil, mas eu sei que ela consegue. Ele faz uma pausa e continua. E você? Gostaria de voltar para as outras crianças então? Ela olha para ele dizendo que quer ficar com ele. Enquanto estiver aqui, o dia em que todos vocês poderão viver uma vida normal vai chegar. Eu te garanto isso. No dia seguinte, na mansão do sétimo príncipe, o Roland está sentado numa cadeira, tranquilo e parecido meio descontraído. Desde que o professor assumiu a construção da muralha, ele tem tido muito tempo livre, mas também está começando a sentir o peso da responsabilidade.
A tarde passa calmamente enquanto ele toma um chá com as bruxas e observa o progresso da muralha. Ele visita o local de vez em quando para verificar como estão os trabalhos. De repente, o velho careca entra, trazendo notícias que fazem a expressão de Ronald mudar. Vossa Alteza, os gastos com os recentes recrutas e os trabalhadores são imensos. A gente tá tirando tudo do seu bolso, tá? O velho careca olha para ele com um olhar de preocupação. De acordo com os cálculos, seremos capazes de aguentar apenas um ano com esse dinheiro. O Ronald fica em silêncio por um momento, os ombros caindo um pouco, sentindo o peso da realidade. Vai ser difícil, muito difícil, ele murmura para si mesmo. Ele respira fundo, tentando manter a compostura, mas não consegue evitar um leve suspiro. Parece que eu vou ficar pobre em breve, de novo. O velho careca observa o príncipe com uma expressão dura. Ele percebe a mudança de comportamento de Ronald e não pode deixar de perguntar o que aconteceu. Porque, afinal de contas, ele era um rapaz irresponsável que há pouco tempo parecia mais interessado em diversão do que qualquer tipo de responsabilidade. O que aconteceu com o príncipe Leviano? Agora ele está sério, introspectivo, preocupado com a situação financeira. Ele não me lembra nem um pouco do desgraçado que eu vi na última vez. Ele lembra com desagrado da última vez que Ronald desrespeitou os nobres da Vila Fronteica. Naquela época, ele parecia não se importar nem um pouco com o futuro da cidade, mas agora a situação havia mudado. A culpa, talvez, estivesse pesando sobre ele. Enquanto o velho careca reflete, Ronald, sentado na mesa do seu escritório, não consegue escapar da sua própria preocupação. Ele sabe que a vila está à beira do colapso financeiro. Não há recursos suficientes. Os minérios que ele envia para o Forte Cacioneiro não eram mais o suficiente para cobrir os custos básicos, muito menos para sustentar as necessidades da população durante os meses dos demônios. A vila está arruinada, e a última coisa que eu preciso agora é mais pressão. O foco muda para dois homens que se aproximam da Vila Fronteica. O ruivo, com passos firmes, parece carregar o peso de uma tarefa impossível. Esse lugar ainda está em ruínas. Nada mudou. Seu parceiro segue silencioso, mas visivelmente descontente. É inacreditável. Já faz mais de um ano que viemos aqui. Ainda estamos falando sobre pedras. Ai, mas esse pessoal dá muito pouco, não é? Já faz um ano e meio que a gente veio aqui. E o Duque nos mandou pra cá a cada estação. Mas o problema não são as pedras. Tem algo a mais aqui, sabe? Se eles realmente usassem esse lugar... Ele faz uma pausa, os olhos fixos na vila à sua frente. Os dois homens estavam ali para a coleta dos minérios, mas também estavam ali para verificar o que o príncipe estava fazendo. Você está dizendo que tem mais alguma coisa além dos minérios que vale alguma coisa aqui? Exatamente. Eles continuam caminhando, os seus passos ecoando no silêncio da vila. O ruivo, percebendo que o pátio está vazio, e o que faz questionar realmente o que está acontecendo. Porque geral parece ter saído para algum lugar. O cara de cabelos prateados está completamente irritado, e mais ainda tentando entender a situação. Os minérios já deveriam ter sido enviados ao porto. Viemos aqui para negócios, para garantir que esta vila ainda fosse relevante. Mas cadê a droga dos minérios? Deixe isso para lá. Vamos ver, Vossa Majestade. Ele é o único que pode nos dar respostas. Os dois homens chegam ao castelo depois de um tempo. A tensão aumenta a cada passo. O ruivo se pergunta como o quarto príncipe irá reagir à situação e se ele será capaz de controlar a pressão que está sobre ele. A mansão, embora imponente, parece sombria e repleta de energia pesada. Ronald está perfeitamente calmo, seus olhos avaliando cada movimento do embaixador. Ele percebe a tensão dos dois homens, mas escolhe manter a compostura e confiança. O ruivo não perde tempo. Enquanto encara a mesa com desconfiança, ele agarra os palitinhos de madeira, não sabendo o que fazer. Ele olha ao redor, esperando alguma ajuda, mas é claro, ninguém fará isso por ele. O embaixador, por outro lado, parece igualmente incomodado com isso. Ele não entende exatamente como usar esses pedaços de madeira. O Ronald, sem hesitar, pega os palitinhos com facilidade, quase hipnoticamente. Seus movimentos são rápidos e habilidosos, como se ele fosse um mestre na arte de usar simples utensílios. Ele os move com agilidade, pegando um pedaço de carne e coloca com precisão na sua boca. Sem perder o ritmo, ele olha para o ruivo, que agora está completamente embaraçado. Senhor embaixador, o que achou? Ele faz um gesto sutil,
como se não fosse nada demais. Mas a mensagem é clara. A refeição simples está servida como campo de batalha para deixar os visitantes desconfortáveis. Ele os desafia silenciosamente. Comparado a talheres normais, este par de palitos de madeira é muito mais fácil de obter. Quando eu espalhar isso entre meu povo, ninguém mais terá que se preocupar com doença nas mãos, sabe? E isso é algo que a civilização ignorou por muito tempo, não acha? O embaixador o observa. O seu rosto é impressível, mas seu pensamento é claro. Esse príncipe é realmente incompreensível. Sua Alteza, de acordo com os costumes passados, hoje deveria ser o dia para a cidade de Fronteica entregar os minérios. Mas, quando eu passei pelo Pierre, eu não vi nenhum minério sendo descarregado. A tensão na sala aumenta. O Ronald, com sua postura ainda calma, já sabia que a conversa tomaria esse rumo. O tom do ruivo é mais uma expressão disfarçada, e Ronald escolhe cada palavra com precisão. Infelizmente, um desmoronamento ocorreu na mina, na Zona Norte, lá no mês passado. Meu pessoal tem tentado retomar a produção, mas os entulhos ainda não foram limpos. Se continuar nesse ritmo, eu temo que a mina só consiga produzir novamente daqui a 1 ano. O Ronald, olhando diretamente para o ruivo, continua. Posso garantir que estamos fazendo o possível, mas a realidade é que no futuro próximo, os minérios simplesmente não serão suficientes para manter a economia da vila em movimento. Entendo, mas e quanto à colheita dos últimos 2 meses? A colheita foi abaixo da média, e como se deve lembrar, os pedaços de pedras não são suficientes para alimentar o meu povo. Estamos de fato em uma situação muito mais precária do que o esperado. Senhor embaixador, você se lembra dos meses do diabo? Há 2 anos atrás? O embaixador, ele balança a cabeça lentamente. Então deixe-me lembrá-lo. Se a gente continuar com os métodos de negociação passados, este ano eu não teria apenas trigo para alimentar o meu povo por 2 meses? E se isso acontecer, eu acho que metade do meu povo vai morrer, sabe? O Ronald, fazendo uma pausa dramática, continua. Acredito que seja hora de abandonarmos os antigos costumes e adicionarmos novas mudanças. O ruivo aperta os dentes, os seus olhos se estreitando, mas ele mantém a compostura. Ele sente a pressão crescer à medida que Ronald o encara diretamente. Sua Alteza, lamento profundamente essa tragédia. Faremos tudo possível para evitar que ela se repita. Eu vou solicitar que as 6 famílias nobres emprestem ração suficiente para um mês e que seu povo pague lentamente ao longo do ano seguinte. Ao menos, isso deveria aliviar um pouco da sua carga. O Ronald, com um sorriso frio e sem qualquer sinal de gratidão, responde. Se eu vender os minérios para a cidade de Wilson, eu não terei que pagar nada, sabia? Ah, e mais, eles pagarão em ouro. Ouro. Enquanto nos fornecerão também trigo, iogurte, pão, mel, a preço de mercado, sabe? Ele observa o ruivo com os olhos calculistas. A cidade de Wirral oferece um método muito mais simples e direto. Eu venderia os minérios em ouro e com isso conseguiria adquirir o que é necessário, nada de dívidas futuras ou empréstimos. O senhor fala muito sobre o mercado, mas talvez o senhor seja apenas um embaixador, sem a capacidade de garantir que as famílias nobres realmente doem a ração, como você sugeriu, não é? Olhando para o emblema da sua família, vejo que é da família Drewvilsa. Com isso em mente, me pergunto, como Duke Ryan verá essa negociação? Ou talvez você seja capaz de decidir por ele? A sala fica em um silêncio opressor. O ruivo range os dentes. Ele claramente foi pego sobre as garras de Ronald, que o dominou completamente. Sua Alteza, eu entendo sua posição, mas deixe-me ser claro. Para garantir a continuidade da nossa relação, eu ofereço 30% abaixo do mercado para os minérios de joias da cidade de Fronteica. Acredito que essa proposta seja superior à oferecida pela cidade de Wirral. Ele dá um passo à frente, determinado, mas Roland não se deixa abalar. Vou retornar para a fortaleza de Cássio amanhã. Com isso, falarei com as outras famílias nobres para fechar o acordo. Trabalhar com a fortaleza de Cassioneira é a opção mais vantajosa para o senhor e para o seu povo também. A cidade de Wirral, com sua distância e jornada, vai ser muito difícil nos meses dos demônios. Difícil, é? O ruivo sente o peso das suas palavras. Ele percebe que é tarde demais, que a frase pode ter soado como uma ameaça direta. Ele pode ter ameaçado um príncipe. Eu não quis dizer isso, mas a mensagem já tinha sido dada. Ronan
se retira lentamente para seus aposentos. A noite já caindo, ele sente um certo alívio em estar sozinho. Mas uma sensação estranha percorre a sua espinha. Ele para dormir, mas algo está errado. Ele sente que mais há algum jogo na sua negociação. Quando ele fecha a porta do seu quarto, um som suave de algo se movendo o faz parar. Ele vira e seu coração quase para ao ver uma figura misteriosa sentada na sua cama, com os olhos roxos intensos, como os de um gato. A figura misteriosa, ela dá um sorriso frio. Com sua voz suave de seda, ela responde: "Eu não esperava que o embaixador fosse voltar correndo para o forte gacioneiro de mãos vazias. Parece que o príncipe tem alguns truques na manga, não é?" O Ronald exclama que ela é uma assassina e se vira rapidamente para tentar fugir. Mas a garota parece não deixar isso acontecer. Quem é você? Eu sou Rock Snow. Ela retira o pequeno objeto dourado do bolso e dá para Roland. Ele pega o triângulo na sua mão e vê que se trata da cooperação das bruxas. Primeiramente, eu gostaria de expressar a minha gratidão. A sua voz, agora ficando mais baixa, cheia de significado oculto. Gratidão? Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outro movimento, ela lança um olhar mortal, uma sombra de ameaça pairando sobre o príncipe. Ele se lembra do que o velho careca falou sobre isso, que era conhecido como o Olho da Montanha Sagrada, um emblema da Associação das Bruxas. Entendo. Então você é uma bruxa? Ah, Vossa Alteza, é uma pessoa bem informada. A razão pela qual você veio aqui é por causa da Anne, certo? Mesmo assim, não sei como você conseguiu essa informação para vir até aqui. E já tá bem tarde, sabia? Se eu realmente quisesse sair daqui com ela, ela já deveria estar bem morta há muito tempo. Eu sei. E se você realmente tivesse feito isso, não estaria aqui para conversar comigo. A Associação Cooperativa das Bruxas não gosta de se meter em assuntos mundanos. Então, seria polêmico matar um príncipe só por causa de uma bruxa. Ainda assim, eu seria capaz de lhe dar uma lembrancinha inesquecível. Ronan diz para ela não se preocupar que ele tem cuidado muito bem da Anne. O que ela responde é apenas que sabe de tudo isso. Tudo que você fez durante esse tempo, eu vi com meus próprios olhos. Isso deixa o príncipe extremamente assustado. Afinal, ele não sentiu a sua presença e foi seguido durante tanto tempo. Certo, você disse que quer conversar comigo. E eu tenho certeza que você não veio aqui só para me agradecer, certo? Você não está cansado de ficar em pé aí, príncipe? Por favor, venha até aqui para que a gente possa conversar direito. Dizendo isso, ela retira lentamente o seu capuz, mostrando seus cabelos loiros e longos e olhos de roxo brilhante. Eu te garanto que eu não sou tão feia assim. Roxino, com um sorriso enigmático nos olhos. Você é diferente das pessoas que eu conheci. Elas nos detestam, sabe? Porque tem medo de nós. Medo do nosso poder. Eu vejo medo nos seus olhos, mas nos seus eu vejo apenas curiosidade. O Ronald fica um pouco desconcertado com a observação dela. Ele evita olhar diretamente nos seus olhos, sua expressão vacilando entre a confusão e a vergonha. Afinal, ele nunca imaginou que uma assassina poderia se expressar de uma forma tão tranquila. O que é ainda mais desconcertante é que ela é muito linda. Então, qual foi a razão da sua visita? Bom, eu vim dizer pra você que eu vou levar embora a Ana e a Nana Pinheiro. O Ronald, visivelmente chocado, levanta-se da cadeira e a expressão se tornando tensa e séria. Não! Ana e Nana são suas protegidas, e ele não permite que ninguém as tire de sua custódia. Ele se lembra do sacrifício que fez para protegê-las, da forma como as acolheu e as manteve longe de mãos cruéis. Ele não vai permitir que isso se desfaça tão facilmente. Eu pretendo levá-las para a Associação das Bruxas, que é onde elas deveriam estar. Os membros da associação são meus aliados, e elas não terão que se disfarçar mais. Você não tem uma moradia fixa, não é mesmo? Ela sente o peso das palavras dele como um golpe. Afinal de contas, a base das bruxas realmente não tem uma base sólida e nem fixa. Sua associação é uma rede de sombras e fugitivas. Eu sei muito bem disso. Os meus soldados, eles descobriram seu acampamento no mês passado, sabia? E havia várias pegadas mostrando que estavam indo em direção ao norte. Porém, não tem nada além das montanhas naquela direção, sabia?
O que você disse está certo. A associação está atualmente em um lugar das montanhas no norte. E para nós, bruxas, esse é um lugar muito seguro. Passar o inverno nas montanhas, como selvagens. Onde está a segurança disso? Lá tem água, comida, um abrigo quente. Os meses dos demônios estão chegando, sabia? O que você está pensando, garota? A raiva e a frustração tomam conta de Ronald e ele fala. Ele sabe que os meses dos demônios são a maior ameaça à segurança de todos. Especialmente agora, que o inverno está se aproximando e a Terra se prepara para sucumbir aos monstros da escuridão. Ele olha para Roxy Snow, tentando medir a reação dela, mas ela continua tranquila, quase indiferente. Ele se lembra do que o velho careca disse sobre a Montanha Sagrada, que é um lugar onde as bruxas acreditam ser um refúgio, um lugar sagrado. Mas ele duvida da viabilidade do tal plano. Pode ser que vocês queiram ir para a Montanha Sagrada? Por favor, me perdoem, mas não posso falar sobre esse assunto. A recusa de Alquicine é firme, mas o olhar dela sugere que há mais essa história do que ele está disposto a revelar. O príncipe sente que há algo importante sendo escondido, e isso o frustra ainda mais, mas ele sabe que havia algo no jogo. Mas agora sua curiosidade se mistura com uma sensação de impotência. O Ronald se vira, até que de repente uma ideia surge em sua mente. Uma proposta ousada, que ele sabe que Roxine não vai esperar. Então, se ligue. Passe os meses dos demônios aqui comigo. E depois vocês vão. Todo mundo pode vir aqui. Tem muito espaço no castelo. Vocês podem passar o mês aqui. O que você acha, hein? É uma boa ideia. Passar os meses dos demônios aqui. Seguras, quentinha, comida, sabe? Bem alimentadas. Ela o encara, com uma expressão perplexa nos olhos. A expressão se torna intrigante. O Ronald não tem medo de persuasão. E isso a faz considerar a ideia. Você realmente é uma pessoa interessante. Mas, Vossa Alteza, mesmo que você não tenha medo de nós, os seus associados têm. E outra coisa, uma vez que nós fôssemos reveladas, os lacaios da igreja viriam até aqui procurando por nós imediatamente. O Ronald, com um sorriso de confiança e desafiador. Assim que a gente passar os meses dos demônios aqui, com a ajuda das bruxas, o meu povo vai perceber que vocês não são más. Mas uma coisa, ela se aproxima ainda mais de Ronald, os olhos fixos nele com uma intensidade quase palpável. Há outra razão para eu querer levar elas daqui. O quê? A Anne está quase amadurecendo, Vossa Majestade. Amadurecimento? Sim. Vossa Alteza, você sabe por que as bruxas são chamadas de encarnação do mal? A pergunta dela é simples, mas profunda. Parece suspender o tempo. O Ronald sentiu como se tudo ao redor dele ficasse mais distante. Como se as palavras da bruxa estivessem nos ecos de um destino incansável. O despertar da maioria das bruxas acontece nos meses dos demônios, época em que os rumores dizem que os portões do inferno se abrem. Normalmente, amadurecer para uma bruxa é uma linha divisória. Uma mulher que não desperta aos 18 anos não tem a possibilidade de se tornar uma bruxa verdadeira. Ela faz uma pausa, seus olhos fixos em Ronald, enquanto ele observa as palavras. Ele já havia ouvido rumores sobre o despertar das bruxas, mas nunca imaginou que fosse tão devastador. Depois de amadurecer, uma bruxa sofre uma tortura do diabo, devorando seu corpo durante os meses dos demônios. A dor é inimaginável, como se algo quisesse quebrar todos os seus ossos. A cada palavra, o coração de Ronan batia mais rápido. Ele não consegue entender completamente o peso daquilo, mas algo em sua expressão mostrava que ele sentia a dor iminente. Se uma bruxa conseguir aguentar tudo isso, ela se recupera após alguns dias de repouso. Mas para as bruxas que não conseguem, a morte é inevitável. É algo horrível demais para ser vista. O Ronald prendera a respiração e com os olhos estreitando, tentando entender o que ela dizia, diz: Isso é o que está acontecendo com elas? O que vai acontecer com a Ana? Essa é uma das razões por sermos vistas como a encarnação do mal. Como os rumores espalhados pela igreja dizem que isso acontece com as pessoas que acreditam no diabo. Mas o que eles não entendem é que é uma prova de resistência, da força interior. E as bruxas que sobrevivem a isso tornam-se poderosas, muito mais do que qualquer um ser humano pode imaginar. Mas o que acontece depois de uma bruxa amadurecida? Ela dominará os seus poderes com mais facilidade e poderá até despertar novos poderes. As bruxas se tornam mais poderosas. Ana, Nana, elas se tornarão bem poderosas. É verdade que a Montanha Sagrada, elas não sofrem essa tortura? Pois de acordo com os registros, é o que indica. Não tenho certeza.
Mas acredito que se as meninas forem comigo, a chance de sobreviver à tortura será muito maior. E não há outra escolha. Entendo. Ok. Eu vou chamar ela e se ela aceitar ir com você, você pode levá-la, tá bom? Obrigado pela compreensão. Eu não julguei mal. O príncipe é mais sábio do que parece. Um silêncio pesado para os dois, enquanto a Ana chega. Ela entra com um semblante tranquilo, e eles explicam toda a situação para ela. Eu não vou. Que? Na Montanha Sagrada, sua chance de sobreviver é muito maior. Aqui você não tem como escapar dessa transformação. Eu posso te ajudar a sobreviver, garota. Lá as bruxas não sofrem a mesma dor que você enfrentará aqui. Eu não quero. Eu quero ficar aqui. A Ana simplesmente diz que não vai. Ronald e Roxina ficam chocados, achando que a menina tem algum parafuso solto. Tudo bem? Eu entendo. Então você vai sair de mãos vazias? Não. Eu vou ficar por aqui. Acho que o iniciante que ainda não experimentou o amadurecimento não vai entender o quão perigosa ela é. Ela coloca seu capuz novamente, passando perto de Nana e diz: Passei perto da morte muitas vezes e vi várias das minhas amigas morrerem, mas de qualquer forma, quando chegar a sua vez, eu vou estar lá para te ajudar. E se você não conseguir aguentar toda a dor, ela pega a faca que havia jogado no Ronan. Eu tenho experiência sobre o que acontece depois disso também. Em ambos os casos, eu vou vir aqui te visitar quando isso acontecer, Ana. Enquanto diz essas palavras, ela desaparece como fumaça, deixando Ronald e Ana sozinhos. O Ronald fica chocado com a habilidade dela. Afinal, a garota praticamente nasceu uma assassina. Colocando as mãos na cabeça da Ana, fazendo carinho, ele diz para que ela vai dormir, porque ainda não amanheceu. No dia seguinte... Boa tarde, meu povo! Eu sou o príncipe do Castelo Cinza, Ronald Wilbleton. A razão pela qual juntei todos aqui neste momento é que eu tenho uma notícia muito importante para contar para vocês. Ele explica que o embaixador foi até lá 4 dias atrás para recolher os minérios e lembra dos acontecimentos na mina. Todos ficam tristes com o acidente. Eu falei com o embaixador sobre a situação e tinha esperanças que ele reservasse comida para nós e com isso a gente ia poder pagar no próximo inverno. Mas ele rejeitou, dizendo que não havia espaço para negociações. As pessoas não percebem que o príncipe acaba de usar uma mentira mais descarada que já ouviram. Mas apesar disso, todos acreditam e ficam revoltados. Há 2 anos, devido à escassez de comida, vocês perderam 20% da produção total. Alguns perderam seus irmãos, outros seus filhos, mas agora, o quanto vocês estão preparados para perder novamente? A multidão começa a clamar, pedindo misericórdia e implorando por salvação. É claro que eu não vou deixar o meu povo de lado, nem mesmo uma única pessoa. De acordo com o preço normal do mercado, 2 meses de produção de minérios podem ser trocados por meio ano de comida. Mas o forte caçoneiro nunca negociou honestamente conosco. Com essa bomba, a revolta começa. Todos xingam os nobres pelos piores nomes. Mas quando o príncipe fala, a multidão fica em silêncio. Eu vendi os minérios para os mercadores da cidade de Salgueiro e troquei por alguns barcos de comida. Isso é o suficiente para a gente sobreviver o inverno inteiro. E com isso, todos conseguiram ficar bem alimentados. Mas, antes que as pessoas comemorem, ele continua. Com isso, a gente acabou com a relação com o Forte Caçoneiro. E vocês terão que passar o inverno aqui. Calma, eu sei que alguns de vocês estão preocupados com os meses dos demônios. Mas eu acho que a maioria já viu que uma muralha firme está sendo construída do lado oeste da cidade. Ele deixa claro que as bestas não são tão fortes quanto as bestas das florestas. Elas não são capazes de mover pedras com suas bocas e escalar muros também. Elas são apenas alvos fáceis. Meu povo, vocês estão preparados para se esconder nos galpões e morrer de fome como covardes? Ou vocês estão determinados a proteger o seu rei e suas crianças? Enquanto Ronald ainda se encontra diante do seu povo, oferecendo suas promessas de pagamento em compensação para aqueles que lutarem contra as bestas e os demônios, no Forte Caçoneiro, em uma grande sala de reunião, com paredes de pedras e cadeiras de madeira escura, os nobres discutiam em uma atmosfera tensa. Ele não tem pedreiro, está apenas empilhando pedras, que não foram amoladas, e colocando lama molhada até atingir uma certa altura. Mas não importa muito, se ele vier aqui, vai estar à mercê de nossas ordens. E você, Petrov, que acha?
Inicialmente eu queria os minérios caíssem abaixo de 30% para um negócio mais lucrativo. Mas Vossa Alteza não pretende vender os minérios apenas para o Forte Caçoneiro. Ele estava disposto a vender os minérios a 50% abaixo do mercado. O que significa que ele vai aumentar a produção. E eu não faço ideia de como ele vai fazer isso. Mas se ele conseguir, a gente poderia ganhar muito mais comparado ao passado. E ele também planeja criar ferramentas de ferro e vender ele mesmo. Esse tipo de ferramenta está crescendo muito no mercado. Não importa onde. Mas isso não é o principal. Então, qual seria o ponto principal? Se ele conseguir lidar com essas bestas, a gente não vai mais precisar se preocupar com elas não. A luta pelo trono vai durar apenas 5 anos. Depois disso, a gente pode pegar a cidade fronteira pra gente. Próspera. E nesse momento, o Forte Caçoneiro será um dos mais fortes de todo o território. Então, meu conselho, patriarca, é que a gente deveria mandar ajuda. Você está certo. Mesmo que a cidade prospere ou não, isso ainda é meu território. E não gosto de ver pessoas chegando e colocando nas mãos do que é meu. E não há exceções, até para um príncipe. No dia seguinte, o Ronan estava no vasto pátio do castelo, com o sol da manhã iluminando os reflexos metálicos de sua nova invenção. O cavaleiro ao seu lado observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança a nova estrutura robusta que o Ronan havia montado. O chão, ele estava coberto de poeira fina e a brisa fria da manhã trazia consigo o cheiro de grama e metal. O Ronan, com um olhar sério, gira a manivela da máquina e um som suave de vapor começa a se mover e a preencher o ar. Ele observa com atenção, segurando a respiração por um momento, antes que a água dentro do caldeirão comece a borbulhar. O vapor se eleva em pequenas nuvens brancas. Ele acena para o cavaleiro, indicando que a máquina está pronta para funcionar. Com esse motor a vapor, meu plano de cultivar o futuro avança. Esta é a primeira peça para uma nova era. O cavaleiro, ainda desconfiado, observa a máquina. O seu olhar se endurece quando ele reflete sobre as palavras de Ronan. Ele não consegue acreditar que uma máquina como aquela, que parecia ter saído de um pesadelo de fortes engrenagens, pudesse ser a chave para um futuro tão distante de sua compreensão. Mas senhor, isso não é nenhum tipo de bruxaria? Tipo algo vindo diretamente do inferno? Mas é claro que não. Isso é a ciência, em sua forma mais pura. Um novo começo para este mundo, onde a força humana e animal já não serão necessárias. Ela pode substituir tanto o trabalho físico quanto a dos animais. Não precisa de alimento, apenas a força do vapor. O cavaleiro, com um olhar vazio, pensa no impacto que uma invenção dessas poderia ter nas forças armadas e em todos ao seu redor. Ele começa a perceber que a guerra, como sempre conheceu, poderia ser substituída por algo muito mais mecânico, mais impessoal. Naquela noite, a atmosfera do castelo estava densa, com uma névoa leve se espalhando pelos corredores enquanto a lâmpada de olhos lançava sombras nas paredes. O Ronan caminhava pelo corredor de pedra, refletindo sobre as implicações de sua invenção. Roxino aparece, com uma expressão calma e inquietante, folheando com seus dedos o projeto do motor a vapor. O Ronan, com uma raiva repentina, se vira e encara a jovem mulher. Você não tem limites, não? Entrando e saindo desse lugar como se fosse a sua casa, hein? Roxino olha para ele com um sorriso enigmático, seus olhos brilhando com uma inteligência afiada que parece ultrapassar qualquer fachada. Dizem que o quarto príncipe é ignorante, viu? Mas eu vejo que, comparado aos outros da corte, você não é tão inferior assim, não é? Ela segura o projétil e observa atentamente o desenho da fornalha de ferro, que deveria estar bem guardada em sua gaveta. O Ronan se aproxima agora mais cético. Ele explica como a máquina funciona. Essa fornalha ela pode mover minérios, drenar água, derreter ferro e forjar. Ela é útil quando uma força massiva é necessária. Não é apenas uma invenção, é a base de um novo mundo. A Roxino encara agora o projeto com mais confiança e com mais curiosidade ainda. Ela então tira um pedaço de papel de dentro do seu peito. Uma carta secreta que ela havia interceptado de um pombo-correio. O papel estava amassado como se tivesse sido guardado sem muito cuidado. Parece que essa carta é de um certo pombo-correio para sua empregada Tairene.
A carta menciona uma ameaça vinda do caos iminente dos demônios, prometendo eliminar o Ronan durante essa confusão. A menção de Tarain faz o protagonista se lembrar de uma mulher que o antigo príncipe costumava se divertir um pouco, e que possivelmente estava ligada a um de seus irmãos. Se você quiser, eu posso dar um jeito nisso. Mas, em troca, eu vou querer esse presentinho. Ela aponta para o projeto da Fornalha de Ferro. Eu aceito a sua ajuda. Mas, se possível, quero descobrir quem está por trás dessa carta, beleza? A Roxinol, sem hesitar, curva-se em um sorriso discreto, aceitando a proposta e desaparece no ar com o projeto em suas mãos. Na manhã seguinte, enquanto Ronan estava imerso em seu trabalho, o cavaleiro entra no seu escritório com um olhar grave e uma notícia sombria. Vossa Alteza, sua empregada Tarain faleceu ontem à noite. Pelo que sabemos, ela caiu da escada. Foi um acidente. Um acidente bem fatal. O Ronan, com uma expressão impassível, escuta a explicação. Lamentável. Deixa os arranjos do funeral para a empregada-chefe. O cavaleiro, que sempre servia com um semblante sério, faz uma breve reverência antes de se retirar. O silêncio que se segue é pesado, e o eco dos passos dele ainda está ressoando pelos corredores de pedra. Quando a porta se fecha, o Ronan fica sozinho, seu olhar fixo no vazio, como se ponderasse sobre a morte e os segredos que ela escondia. O que você conseguiu dela, Roxinol? O ar se condensa, e antes que ele consiga perceber, Roxinol aparece diante dele. Seu rosto exibe uma frustração abafada. A maluca se matou antes que eu pudesse arrancar qualquer coisa dela. Eu tentei, mas ela escondeu veneno em seus dentes e não hesitou em usá-lo. Com um suspiro, ela continua, sua voz cheia de amargura. Eu a empurrei da escada e fiz parecer um acidente. Não havia outra saída. Ela tira outro bilhete do peito, com a mesma calma desconcertante. Seus olhos brilham com uma intensidade que faz Ronan se sentir meio desconfortável. A carta menciona Tarain como a irmã mais velha, uma mulher complexa. Não consegui arrancar mais informações dela, mas a carta revela algo bem interessante sobre o cenário marítimo em que ela esteve. Ela se aproxima de Ronan e sussurra palavras que ecoam em sua mente como um presságio sombrio. Pelo que sei, seus dois irmãos nunca conseguiram ver o mar devido à sua localização isolada. Isso me faz pensar. O Ronan fica em silêncio, observando a informação. Ele começa a montar as peças do quebra-cabeça e com um olhar penetrante percebe a verdade. A morte de Tarain não foi simples acidente, mas sim parte de uma trama bem maior. A minha irmã, a terceira princesa, ela tem algo a ver com isso. Ela treinou Tarain e isso muda tudo. Ele sabe que está diante de uma guerra silenciosa pela sucessão do trono, onde qualquer erro pode ser fatal. As sombras da corte agora parecem mais densas do que nunca. Alguém se aproxima. Melhor eu me retirar agora. Logo depois, o velho careca chega, interrompendo os pensamentos de Ronan, e traz uma notícia urgente. As tropas que irão lutar contra os demônios finalmente chegaram, Vossa Alteza. Estão a caminho. A manhã estava cinza, com o vento constante passando pela muralha, trazendo uma sensação de frieza que se espalhava pelo pátio. O Ronan, ele observa impassível o grupo de recrutas que se alinham diante dele. Eles eram jovens, com expressões cansadas e corpos visivelmente frágeis. Os seus pés estavam sujos pela poeira do campo e suas roupas rasgadas indicavam vidas de miséria. O clima tenso parecia congelar o ar ao redor. O velho careca que estava ao seu lado passa um olho sobre o grupo e faz uma avaliação crítica. Eles parecem fracos. Nenhum deles parece capaz de empunhar uma lâmina com qualquer eficácia. Recomendo contratar mercenários, se for para proteger o muro. O Ronan olha para a multidão calmamente. Não, eu vou usá-los. O velho careca observa em silêncio, desconcertado, mas não questiona. Uma tropa de vitalidade tem que vir do povo. Não importa se são feudais ou modernos. São eles que vão moldar o futuro. Ele olhou para os recrutas e um leve suspiro escapou de seus lábios. Isso seria mais difícil do que ele imaginava, mas não havia volta. Era necessário. Devo começar a ensinar esgrima a todos eles?
O Ronan balança a cabeça em negatividade e, com um tom impotente, dá uma nova ordem. Não. Coloque-os em formação e mande-os correr. O treinamento de esgrima pode esperar. O cavaleiro ficou surpreso com as instruções e a falta de tato com necessidades militares, mas Ronan não estava interessado em formar guerreiros rápidos e habilidosos, mas sim soldados que soubessem obedecer às ordens com precisão, independente da situação. Mais tarde, próximo ao meio-dia, um grito de esforço e dor ecoou pelo pátio. Quando os recrutas começaram a correr sob o comando do cavaleiro, o som de seus pés batendo no solo era ensurdecedor, como uma constante marcha de uma luta que ainda estava por vir. Majestade, o que estamos fazendo? O que isso tem a ver com a guerra contra os demônios? O Ronan, sem desviar os olhos, observa o treinamento com precisão militar. Na era das armas brancas, não se pode formar guerreiros de verdade em 2 ou 3 meses. Eu não preciso de espartanos, mas de soldados disciplinados. Para isso, eles precisam de uma academia militar rigorosa. O que precisamos não é força bruta, mas obediência inquestionável. Ele olhou novamente para os recrutas. Eles estavam exaustos, mas a disciplina que começava a florescer entre eles era inegável. Os dias passaram e com cada dia de treino, o progresso era visível. Os recrutas já cansados e com corpos suados foram surpreendidos por uma figura imponente que apareceu no horizonte. Uma aura de autoridade e força envolvia o homem. Os seus passos firmes ecoavam pelo pátio. Enquanto ele se aproximava, ele era conhecido como Machado de Ferro. E a sua presença causou um silêncio imediato entre os recrutas, todos olhando com admiração e medo. Os recrutas estavam atônitos, cochichando entre si, ainda tentando assimilar o que estavam vendo. Majestade, tem certeza? Machado de Ferro não é da nossa terra. Ele não é do nosso continente. O Ronan, com olhar severo, responde com uma convicção inabalável. E as bruxas, cavaleiro? Elas não pertencem à cidade fronteira também? O que importa é que, se não cometeram crimes, são parte do povo. O que importa não é o passado, mas o que podem fazer agora. Ele entregou ao cavaleiro a programação de treino, que incluía uma educação cultural rigorosa, algo que o cavaleiro achou bem estranho. Vossa Alteza, você realmente planeja ensinar cultura para eles? Isso inclui ler e escrever? Tudo isso parece inútil para uma guerra. Uma tropa preparada para lutar precisa ter cultura. Isso é algo que a história nos ensina. Não se pode ignorar a importância do conhecimento. Uma mente disciplinada é tão importante quanto um corpo disciplinado. Na manhã seguinte, o ambiente do castelo estava tranquilo, mas tenso. No escritório de Ronan, o ar estava mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Você tem se tornado cada vez mais ousada, Roxinol. Ela, sem se importar muito, apenas dá um sorriso. Você acordou muito tarde hoje. Já comi metade do seu café da manhã. Está frio agora, não acha? O Ronan fica impressionado com a ousadia dela, mas não demonstrou. Ele se reencosta na cadeira, começando a refletir sobre as suas palavras. Você deveria ser mais educada na frente de um príncipe. Lembro-me quando a gente se conheceu. Você era mais reservada, não era? A Roxinol se curva, fingindo surpresa, mas seu sorriso não desaparece. Educada sim? Ela se sentou pegando o restante da comida com a mesma falta de cerimônia e continuou a comer, completamente à vontade. O Ronan, embora irritado, não podia negar que ela o deixava bem intrigado. Ela sempre parecia adivinhar o que ele estava pensando. Eu não sei se posso confiar completamente nela ainda. Ela tem seus próprios segredos. Ela olhou para os papéis sobre a mesa e comentou com uma curiosidade sarcástica. Por que tanto gelo, Ronan? Estamos no inverno. Uma bebida gelada? Basta deixar o copo do lado de fora. É para preparar queijo congelado. A temperatura não está baixa o suficiente. Ela riu suavemente, entendendo que aquilo era uma ótima ideia. Mas é claro que o Ronan não estava fazendo isso para fazer queijo. Ele estava planejando criar sua pólvora. Mas ele não sabia se podia confiar 100% nela ainda. Então, resolveu guardar alguns segredos. Gente, foi um capítulo, bem rapidinho, né? Não aconteceu muita coisa aqui não, né? Dava pra fazer uns 40 minutos, mas como eu disse, eu tô numa situação complicada da minha vida e não tá dando pra fazer vídeos tão longos e tal. Mas eu espero que as pessoas que estiverem assistindo isso, estiverem acompanhando o Libertem Essa Bruxa, que comentem aí, por favor, pra me ajudar aqui no canal, pra gente crescer um pouquinho.
Eu realmente tô demorando a crescer, a gente tá indo bem devagarzinho, mas eu tô feliz com essa conquista. Se você tá aí, gosta dessa série e quer que ela continue, por favor, comenta aí. Porque dependendo do número de visualizações dela, talvez eu tenha que dar uma parada nela. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até a próxima.